sejam muito bem-vindos aos Sacaivos. Essa é a temporada 2. Isso não é spoiler não, porque isso tá perpassando o livro. O amor não é incondicional. Então, essa parte da Mãe Infinita é verdade. Nunca, para um livro, foi muito caro. Eu sou apegadíssima. Se a Vanessa falar assim, toma aqui a minha lista de compra do supermercado, eu vou ler. E tem que ter a provocação, eu concordo total. Então eu nem leio mais do que eu já publiquei. Eu gostei muito dessa sua definição de luto. Eu quis mostrar todo o movimento do luto. Não é Porque isso? toda renúncia que você faz de si mesmo, de algum aspecto de si próprio, você vai cobrar um preço depois que não é justo. Exatamente. Isso eu digo no livro também, que é uma coisa que eu nunca fiz. Tudo que é muito impactante emocionalmente, a gente guarda como memória. Que ela é a pessoa que me mantém sã. É um movimento humano em busca do outro, embora seja uma atividade absolutamente solitária. E hoje o jogo virou, porque é a Jamile que vai fazer perguntas. Eu precisei de 10 anos de terapia para conseguir isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sacaivers desse Brasil. Dzień dobry. Oi, eu sou a Jamile. Eu sou a Bia, sejam bem-vindos a mais um Sacaivos. E esse é o Sacaivos e a gente tá com uma convidada especialíssima pra mim. Tô até emocionada, a gente tá nervosa. Muito, gente. A gente nem tá bebendo, de tão nervosa que a gente nem tá. estamos, tô só no café. E antes da gente passar a palavra pra ela, a gente vai apresentá-la. Vanessa Maranha é o nome da nossa convidada. Ela é formada em jornalismo, psicóloga com pós-graduação em psicanálise e neurociência pela PUC. Participou de diversas antologias de contos, entre elas mais 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira, que foi organizado por Luiz Rufato. Ela é escritora, é premiadíssima. Premiadíssima, que a gente teve até que anotar e ler, porque é muita coisa. Gente, será que você decora também, Vanessa, tantos prêmios que você tem? É muita coisa, então eu vou te relembrar, tá? Eu vou te relembrar todos os seus prêmios. Não sei se aqui tem todos, mas acredito que grande parte deles. Vamos lá ler essa lista. É uma lista de prêmios, gente. Tá anotado aqui. Finalista do Prêmio Guimarães Rosa da Rádio France Internationale. Selecionada para as oficinas literárias na Flip em 2010, 12 e 16. Premiada na Off Flip de 2012. Em 2014, recebeu o Prêmio UFS de Literatura, da Universidade Federal do Espírito Santo com o livro Quando Não Somos Mais. E também o Prêmio Barueri de Literatura com o livro 807 Dias. Em 2015, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura com o romance de estreia Contagem Regressiva. Em 2016, recebeu menção honrosa do Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura com o livro Começa em Mar. Em 2018, foi finalista do Prêmio Guarulhos de Literatura. Em 2019, seu romance A Filha de Mrs. Dalloway, selecionado como projeto participante do Pitching da Amazon, na Flip 2017, recebeu o Prêmio UFS de Literatura mais uma vez, né, Vanessa? Então são 2 prêmios UFS. Meu Deus, hein? Sim. Mulher do céu. O primeiro por contos e o segundo por romance. Mulher do céu. É muita coisa, Vários hein? gêneros. Meu Deus. Sim. E isso é um resumo, viu, gente? Isso é só um resumo. A gente nem deve ter falado tudo aqui, né, gente? Assim, é muita coisa, né, Nem Vanessa? falei, Meu inclusive, Deus. que ela é a pessoa que me mantém sã. Vanessa é minha psicóloga. Há quanto tempo já? Ainda Bastante temos tempo. essa relação. Nossa, eu comecei em 2013, talvez. 2013. Meu Deus. Teve uma pequena pausa e depois voltou. E hoje o jogo virou, porque é a Jamile que vai fazer perguntas pra Vanessa, né? Olha só, depois de 10 anos o jogo virou. Eu precisei de 10 anos de terapia pra conseguir isso. Mais 10 anos serão necessários depois do papo de hoje, acredito eu. Exatamente. Trouxe a pauta, né, pra psicóloga, pra ela me ajudar a ficar calma. E para começar, Vanessa, a gente tem o costume de perguntar, agora que a gente apresentou o teu currículo, a gente gosta de saber quem que é a Vanessa na fila do pão, fora do currículo. A Vanessa
é a pessoa da fila do pão. Eu gosto da fila do pão. As pessoas têm essa tendência a olhar currículo, percurso literário e ficarem até meio amedrontadas, meio estranhando, mas assim... Eu tô mega amedrontada. Na verdade, eu sou uma pessoa super simples, gente. Eu também, gente, eu tô tremendo, real oficial. Eu sou, assim, realmente, eu sou da fila do pão, eu gosto da feira livre, eu gosto do ser humano, eu gosto de sentar no aeroporto, numa rodoviária, observar pessoas e ouvir as histórias delas. Então, assim... totalmente fora desse lugar aí de Olimpo, de inatingível, porque eu acho que o movimento da escrita mesmo, o movimento da psicóloga, é um movimento humano em busca do outro, embora seja uma atividade absolutamente solitária. Então, assim, a Vanessa é da fila do pão. A Vanessa é da fila do pão, olha só. Pois é. É porque é difícil pensar, né? Porque assim, é um currículo tão absurdo que a gente fala, gente, essa mulher deve ter uma padaria que fornece pão pra ela. Ela não deve nem ir na padaria, entendeu? Não deve nem ir Exatamente. na padaria, entendeu? Se fosse nos Estados Unidos, na Europa, sim. Deve ter motorista na padaria, ela padeiros, entendeu? Fazendo pão na sua medida ali, com a sua receita, porque, gente... Nossa, entrega todo dia, 5h30 da manhã. Não, no Brasil. No Brasil a gente faz pão também. Né? O próprio escritor. Você gosta, né, Vanessa, de cozinhar? Eu gosto. Eu sei de algumas coisas assim, que ela faz bolos. Gosto, mas gosto assim, não daquela cozinha cotidiana de todo dia. Gosto da invenção. Hoje fiz um Apfelstrudel. Eu não sei é uma torta de maçã alemã. Folhada, alemã. Que a minha avó chamava de Apstrude. É a avó que falava que afoga o arroz. Era essa avó? Afoga. Isso, eu sou mineira também, então eu me conectei com a avó mineira. Era a avó mineira, né? Que tinha um dialeto. Lá em Minas fala até hoje afogar o arroz. Afogar o arroz, Até hoje fala. E o Apstrude. Tia, vamos fazer Apstrude? Delícia. Essas partes do livro a gente tá lendo, né, juntas, a Mãe Infinita. E a Bia tá mandando prints do seu livro, assim, o dia inteiro. Essa parte, e aí eu falo, essa eu marquei também, o dia inteiro. E as partes que a gente tem trocado, assim, vem muito dessa parte da linguagem da avó, né? Que é o mineirês, que a gente é fluente, eu sou fluente. Fronteiriças que somos, né? Minas, São Paulo. E eu me identifiquei porque isso é uma coisa real em Minas Gerais até hoje, esse jeitinho mineiro de falar. E também muito conectado com a comida, né? Minas Gerais é isso, né? Então eu achei muito lindo. A gente vai falar sobre esse livro, tá sendo lindo. É o primeiro Kindle que eu comprei, Vanessa, porque eu não tenho Kindle. Eu tô lendo pelo computador, né? Foi um drama comprar por conta da localização, né? Dá um certo drama. Comprar livros em português, mas deu tudo certo. E eu tô amando, meu Deus. Então, acho que essa parte 1 do nosso papo vai ser mais focada nisso, né, Jamile? Nesse livro incrível. A gente, inclusive, já aceitou que vai ser parte 1, parte 2, tá, Vanessa? Tá. Porque eu acho que não tem como a gente falar pouquinho com você. Também acho que não. Tá bom. Mas antes da gente entrar nessa parte de escritora, eu queria saber da Vanessa leitora. Como que os livros chegaram na sua vida, Vanessa? Jamile, comecei logo, antes de aprender a ler, porque assim, eu tenho pais, minha mãe já faleceu, mas pais leitores. Então assim, eu acho que esse é a grande alavanca. Se você quer um filho leitor, você tem que ter livros. Não adianta pedir que o filho leia e tem você que dar o não exemplo, né? Então assim, eu lembro de ver lá, pequenininha, 4 anos, ainda não era alfabetizada, de vê-los lendo e querendo muito participar daquilo, e sonhando muito e querendo muito aprender a ler. Então assim, eu acho que o ler já precede a própria alfabetização, sabe? Aquele movimento da leitura. E aí, quando eu efetivamente, posso dizer assim, com 5, 6 anos já tinha sido alfabetizada, eu conto essa história sempre. O meu primeiro livrinho que eu li foi o Aladdin, de uma coleçãozinha da Disney. E eu me lembro assim, tudo que é muito impactante emocionalmente, a gente guarda como memória. De falar assim, eu quero fazer isso. Então desde aquilo que o escritor fez, eu quero fazer o primeiro isso. Que você leu. Primeiro.
assim, eu lembro de pensar, se alguém fez, eu talvez possa fazer. E aí eu comecei ensaiando, isso eu conto na Mãe Infinita, mas assim, já lá na primeira leitura, eu quis escrever, eu quis imitar aquilo, e eu comecei escrevendo dando outros finais para os contos de fadas, porque eu achava muito inverossímil. Eu amei, eu já vi essa parte. Você corrigia, Você falou então. que o namorado da Cinderela ia comprar sabão em pó, né? Alguma Sabão coisa em assim, pó, uma coisa isso. bem realidade. Eu amei aquilo, gente. Isso, eu trazia para um hiperrealismo. Eu falava, claro, via as brigas, por exemplo, meu pai e minha mãe eram um casal feliz, mas brigavam, né? Eu falava, gente, mas não é bem assim. Acho que a psicóloga já operava. Mas, assim, a partir disso, eu fui me transformando numa leitora. Assim, o meu pai, eu venho de uma família de classe média, meu pai era professor, a minha mãe é assistente social, e eles valorizavam muito a educação, então viviam ali, né, assim, na medida dos gastos. Então, eu lembro que o meu pai é até um italiano, de origem italiana, tem uma irmã, uma criação muito ali em volta dos homens. Ele não valorizava batom, não valorizava nada dessas coisas de menina. E eu me lembro de pedir pra ele, pai, eu preciso de um batom, preciso de um shampoo, na época L'Oréal, que era a moda. E aí ele, não tá muito caro, mas se eu pedisse um livro, era na hora. Nunca para um livro foi muito caro. Então, assim, eu cresci aí nesse arcabouço de leitura, vendo os dois lendo e tendo essa valorização. Então, por exemplo, era uma diversão pra gente sair aos domingos. Eu morava aqui, nessa rua. E aí a gente ia a pé, ali na banca, perto da escola... como chama? Coronel. Ali tinha uma banca grande, banca de revistas e jornais, e aí a gente comprava fascículos. Então, por exemplo, fascículos dos grandes pintores. Era uma diversão isso, ir colecionando os fascículos e montando coleções. Então, teve essa valorização da leitura desde pequena. Os livrinhos que eram pedidos da coleção Vagalume, que eram pedidos na escola, era o meu grande prazer a leitura. Ai, que legal. Então, assim, mas eu digo, não... Então veio de casa Não mesmo. se faz um escritor sem leitura. Não, né? Não tem. Não tem como, né? O escritor é essencialmente um bom leitor. Com certeza. Então veio de casa. Bonito isso. Veio desde sempre. Veio. O da Bia veio mais tarde, né, Bia? O meu Você veio já mais contou tarde, aqui no O meu veio mais tarde. O meu foi veio com a professora do ensino médio, muito tarde, inclusive. Mas daqueles professores que são assim, que nos fazem com que a gente se apaixone. Total. Não é? Total. Eu tive um professor de literatura, mas eu já era apaixonada, mas não era tão... Eu tive um professor de literatura aqui no Pestalozzi, o seu Carlos, não lembro o sobrenome dele, do ensino médio, mas a minha geração conhece o seu Carlos de literatura. E ele tinha uma paixão por Fernando Pessoa. A minha e professora também. Essa paixão. A minha professora também. Sim. Sim. Ela, nossa, incrível, foi ela, mas veio tardio, sabe? Então até hoje, assim, leitura pra mim é um desafio, nunca foi como um lazer, eu diria, sabe? E até hoje não é. Sim. Ainda eu me forço a ler, a gente vai começar, né, com o nosso clube do livro. Eu nunca fiz uma leitura coletiva, por exemplo, vai ser a primeira vez, então assim, sabe? Eu preciso de alguma coisa meio que me forçando a ler, mas essa minha professora, eu precisei dela pra entender que, assim, a gente tem que ler, a gente precisa para nossa cognição, é bom, é chique, é bonito, a gente precisa, né? Então, desde então, eu tento ressignificar a minha relação com leitura, mas não é uma coisa igual você, sabe? Que veio desde sempre, que é um lazer. Você fala no seu livro também que a leitura meio que te salvou a infância, né? A escrita, né, na verdade. Sim. Salvou a sua infância. Isso é muito grande, né? Isso é muito grande, isso é muito bonito. E você falou de Fernando Pessoa, existe uma coleção da Record, até na época do Prêmio São Paulo de Literatura, que eu entrei em contato com isso. E eu não lembro exatamente quais são os autores todos que foram contemplados, mas, por exemplo, pegaram Fernando Pessoa
E eu acho que foi a Elisa Lucinda, ela imaginou e pesquisou também a infância do Fernando Pessoa criança. Então, vai ter toda uma genealogia dos heterônimos, que lá com 6 anos ele já tinha um heterônimo. Caramba, o Chevalier 6 du Pas, anos. o Cavaleiro do Nada. O Cavaleiro do Nada. Gente, que legal. Então, assim, já que você gosta, dá uma olhada nisso. Olha que legal. Eu acho que é a Elisa Lucinda, dá uma pesquisada e ela fez. A proposta era essa, muito bacana, assim, de fazer uma pesquisa sobre a infância dos escritores, dos personagens, e ficcionalizar um pouquinho também, trazendo aquele universo infantil. Muito legal. Você vai gostar. Muito legal, gostei. Porque pensa, um menino com 6 anos já tinha um heterônimo, Pois Chevalier du né? Pas. Que loucura pensar isso, né? Eu achava que era uma coisa que tinha vindo depois, assim, olha só. Não lembro, não sabia. Muito interessante. 6 anos, não é nada, né? É muito pouquinho. Sim. E já tem uma sacada dessa, né? Porque é uma sacada né? genial isso, né? Dos heterônimos. É muito Sim. legal. Então, Vanessa escritora e Vanessa leitora caminharam quase que juntas. Mas eu só fui publicar com 23 anos, 25 anos o primeiro livro, mas 22, 23 eu comecei a ensaiar publicações no Jornal Comércio da Franca, com crônicas e depois contos. Você já era jornalista? Ainda não. Não? Não. O jornalismo, ele veio depois da psicologia. Primeiro eu fiz psicologia e depois eu fiz comunicação. E aí tem a habilitação de jornalismo. Mas você exerceu primeiro jornalismo. Ah, tá. Por isso que eu me confundi, então. Eu exerci muito brevemente a psicologia e percebi que eu precisava de mais formação, precisava de mais arcabouço, nem só teórico, também de mais formação, mas de vivência. Escutar mais histórias. Não, de vivência mesmo, assim, pra dar conta. E aí eu fiz esse caminho de a jornalista financiou a psicóloga, foi a mecenas da psicóloga pra ter aí eu voltei pra psicologia. Eu trabalhei um curto tempo, logo que eu me formei, fui para o jornalismo, 10 anos depois eu voltei para psicologia, eu já estava com 30, então já me sentia mais... E realmente acho que foi o melhor caminho para mim na época. Mas aí eu só publiquei com 25 anos o primeiro livro, que é um livro que eu não coloco. Você não coloca? Chama As Coisas da Vida. Por quê? Porque eu acho um livro muito amador. Sério? Sabe assim? Mas não tem um carinho por ter sido o primeiro e tal? Não tem. Não tem. Desapego total. Total, sabe? É terrível, mas não, esse não tem. Eu considero que o meu primeiro livro mesmo tenha sido Cadernos Vermelhos. E eu soube já que outros autores têm isso. Então, isso é engraçado, eu ia comentar agora, porque a gente tá lendo Milan Kundera, né, no nosso clube de leitura, vai começar. E aí, o Milan Kundera, a gente encontrou uma informação de que ele não considera também as três primeiras obras dele como parte do acervo dele, porque ele tinha uma escrita muito pró-comunista e ele estava criticando o governo depois, então ele não considera essas obras. Eu falei, nossa... O que eu vejo, assim, todo livro, na minha opinião, que eu escrevo, até eu conseguir publicá-lo, se eu não publicar esse livro, eu não me libero para outra coisa. Então eu fico obsessivamente mudando vírgula, mudando capítulo, trocando de nome. Aí o que acontece? Eu desconfiguro a ideia original. Então, assim, na medida em que eu publiquei o livro, ele foi o registro de um tempo. E se houver uma segunda edição, uma reimpressão, eu vou fazer uma correção pontual de erros. Eu não vou descaracterizar aquilo, mesmo que eu não acredite em mais nada daquilo, que é o que acontece. Então eu nem leio mais o que eu já publiquei, exatamente por respeito àquele momento. É que, por exemplo, As Coisas da Vida, que é o primeiro, ele é totalmente... Ele não tem eixo temático, ele é uma coisa muito aleatória, sabe? Assim, de escritor iniciante mesmo, que faz uma reunião de contos, acha que todos os contos estão maravilhosos, porque a arte de escrever é a arte de cortar. É a arte de você também ter autocrítica e falar, isso não serve para, pelo menos pode ser um conto lindo, uma coisa legal que você gosta, mas para aquele contexto não serve. Então é nisso. Mas, por exemplo, esse primeiro livro, As Coisas da Vida, ele tem contos que eu gosto muito, ele tem contos infantis.
Então não sei, não sei, ele é uma coisa à parte, assim, o que eu vou fazer com ele futuramente. tá ali num projeto futuro, então. Sim. E você tem uma escrita muito generosa, né, Vanessa? A gente já falou que a sua escrita é muito seminal. Eu já te escrevi uma carta depois que eu li Começa em Mar, que quando eu terminei Começa em Mar, o mar do teu livro, ele se abriu pra mim como páginas em branco, assim. E a primeira sensação que eu tive, o primeiro sentimento, até desesperador, assim, foi de escrever. Eu precisava escrever. Eu sentia que eu precisava escrever, tanto é que eu te escrevi a carta. E eu queria saber como que você construiu esse estilo de escrita. Você fala o estilo todo? O estilo todo. Porque eu trouxe aqui, deixa eu contextualizar mais um pouquinho. Eu trouxe aqui todos os livros que eu tenho da Vanessa, não são todos. Descobri que ela é a escritora que eu mais li na minha vida, então eu já identifico, assim, o seu estilo de escrita. Sim. Então, quando eu tô lendo o seu último romance, A Filha de Mrs. Dalloway, por exemplo, O Estigma também, os seus contos, dá pra perceber que foi Vanessa que escreveu. Sim. Do mesmo jeito que se eu estivesse lendo, por exemplo, um livro do Gabriel Garcia Marques, a gente identifica o estilo literário, a marca literária. Como é que você construiu isso? Ah, sim. Tem receita? Olha, porque eu queria também. Tem receita? Será? Não deve ter, né? Gente, tá lendo, se apaixonando. Então, assim... E cortando. E cortando. O Começa em Mar, ele chegou a ter 400 páginas. Você tá brincando. E por que você cortou? Eu leria todas essas 400. Porque era desnecessário. Ai, será? De repente poderia ter guardado, né? A Jamília é pegadíssima. Eu sou a pegadíssima. Se a Vanessa falar assim, toma aqui a minha lista de compra do supermercado, eu vou ler. Mas, assim, na leitura... eu digo que todo escritor começa imitando alguém, e eu digo que comecei imitando Clarice Lispector. Vamos dizer, o meu início lá no Cadernos Vermelhos, nos contos, eu era tomada pela Clarice Lispector, assim. E eu acho que a gente precisa assumir. E aí você vai borrando essas influências e vai se consolidando no seu estilo. Não existe uma receita de bolo, mas tem muito a ver com as influências que você está tendo em determinados momentos. Então, assim, a minha escrita, ela tem algumas características muito próprias, eu acho que de prosódia. Eu não sei se eu já te contei isso, teve uma situação recente desse processo que nós vamos entrar depois aí da construção desse último livro, durante o luto, e que foi uma escrita muito diferente de toda a escrita que eu fiz, até mesmo porque eu faço manuscritos. E aí, outro dia você faz manuscritos? Manuscrito, eu escrevo à mão. Eu gosto muito dessa Eu ia perguntar isso. Que delícia. Sim. Eu acho que completamente diferente, deve ser, né? A mão ou digitando. Sim, o manuscrito, ele tem, pra mim, um viés mais catártico, o movimento, a sinestesia, e depois aí eu vou fazer uma releitura, eu vou riscar o manuscrito, aí depois tem passar pro computador, já é uma reescrita, entende? Que é um processo, e ele vai depurando, e aí depois na hora da edição ele já tá bem cortado. É meio que uma metodologia, mas esse da Mãe Infinita foi outro processo de escrita, nós vamos já falar sobre isso. E aí eu escrevi muito no notas do celular, porque eu escrevi por pedacinhos, eu estava fragmentada, então eu escrevia fragmentariamente. E aí outro dia eu fui limpar, porque eu descobri, né, pela minha filha, que o notas também enche muita memória, né? E aí eu peguei olhando assim, limpando, achei um conto lá. Te falei, né? Me falou, eu adorei essa história. E um conto que eu não me lembrava, Bia. Eu falei, gente, mas de quem que é esse conto? E comecei a ler, ele tinha muito a ver com morte, ele tinha até uma questão assim de humor, né, dentro dele, assim, muito engraçado o conto. E aí que o humor é uma via minha, é uma defesa que eu uso. Claro. E eu aí, também sou assim. O humor é um mecanismo e tanto. E aí eu falei, gente, mas esse conto é meu pela sintaxe, pela construção, pelo tipo de raciocínio que eu faço, pelo estilo, realmente, identifiquei. Mas eu não me lembrava racionalmente desse com nada, nem sabia como é que ia terminar o conto. Olha só. Se surpreendendo com a própria leitura. Rio do próprio conto que você escreveu, olha só. Então, tipo assim, olha assim, nossa, mas que
Que texto maravilhoso. Ai, vai ver meu. Nossa, seu. É desse jeito, Vanessa maravilhosa. Mas eu respondi a sua pergunta, acho que eu viajei. Acho que você respondeu sobre a construção da sua escrita. Você tem outras referências literárias nesse começo, além da Clarice? Machado de Assis, talvez? Machado de Assis. Que eu só fui perceber mais tardiamente no Contagem Regressiva. No Contagem Tanto Regressiva. que ele é machadiano e esse também. Machado de Assis, porque Machado de Assis é uma releitura recorrente, assim. Eu sempre releio Machado de Assis, é quase que ritualístico, assim. Há pelo menos de 2 em 2 anos eu releio Dom Casmurro, que é pra mim uma obra-prima. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, que agora tá super falado. Né? Tá super em alta, né? E, nossa, Machado é genial. Machado é shakespeariano, assim. É seminal também. Então, É assim, seminal também. Seminal. Então, Machado de Assis. E aí, depois, mais tardiamente, Virginia Woolf. Porque Virginia Woolf foi até era um professor de literatura, um amigo meu na época de jornal. Ele escrevia para o jornal e ele gostava muito das coisas que eu escrevia, a gente conversava. E um dia ele chegou lá na recepção do jornal com um pacote, falou assim: você já leu Virginia Woolf? Eu falei: não. Eu só conhecia aquela peça do álbum lá, o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, mas nunca tinha lido nada dela. Aí ele chegou com a Mrs. Dalloway, Orlando e o Quarto de Jacob. Ele falou: você tem que ler. Ele falou assim: você não pode fugir dessa leitura. Eu falei assim: tá bom. E fui ler. E Bia, Jamile, eu fiquei apaixonada. Virginia Woolf é uma coisa de outro mundo. Virginia Woolf, ela tá na base do modernismo inglês. Então todo esse modernismo, o tripé, a santíssima trindade do modernismo brasileiro, Guimarães Rosa, Clarice, Carlos Drummond, todos beberam dela, sabe assim? Você encontra, por exemplo, e não vamos falar jamais em plágio, não é isso. É uma antena do inconsciente coletivo. Por exemplo, no Grande Sertão Veredas, você vai encontrar a frase viver é perigoso, né? Do Guimarães Rosa, que ela vai perpassar, essa frase ela perpassa todo o enredo do Grande Sertão. Essa frase está no Mrs. Dalloway, na 10ª página. Aí essa tradução que eu li foi do Mário Quintana, essa que o Nelson Damasceno, que foi o professor que me deu, o Nelson Damasceno depois foi assassinado terrivelmente. Caramba! E esses livros ele me deu de presente. Então foi ele, eu sempre, A Filha de Mrs. Dalloway eu coloco isso, que ele que foi o responsável pelo meu encontro com... Mas aí você vai encontrar em Virginia Woolf a base do modernismo brasileiro. De novo, assim, eles beberam de lá, sabe? De James Joyce, de Virginia Woolf, daquela loucura deles. Assim. Então, você fala essa frase, viver é perigoso, eu ousaria dizer que eu li também na Hora da Estrela essa frase. Eu acho que essa frase também tá lá. Que eu li recentemente, A Hora da Estrela, ou alguma coisa assim, sabe? Umas frases bem assim, tapa na sua cara. Sim. Eu acho que... Sim. E também veio dela, então, né? Também veio da Virginia Woolf. E aí é isso, assim, é um momento, né? A gente, por exemplo, vocês como leitoras, quando vocês leem um livro, vocês ficam a gente fica tão impregnada daquilo que aquilo começa a fazer parte da gente. Então a gente não pode falar em plágio, não é, né? Então... Mas eu espero que não, porque inclusive a minha próxima pergunta que tá aqui é que eu aprendi diversas palavras a partir de seus livros que eu adoto na minha vida, assim, na minha escrita também. Acho prepotência falar que eu escrevo perto da Vanessa, mas tudo bem. Por exemplo, claudicante, eu adoro essa palavra, conheci com você, que ela é, pra mim, a sonoridade dela já explica o que ela é. Exato. Fogo fato, de chofre, são palavras que assim, me encantam, uso, adoto. E onde que você encontra as suas palavras, Vanessa? Jamile, eu acho que tem a ver com uma habilidade linguística, sempre tive, até facilidade para aprender outras línguas, mas eu acho que tem a ver com essa coisa que é a busca do escritor mais formalista, no sentido assim. O que é o escritor formalista? É aquele que está muito preocupado.
Gustave Flaubert, ele está muito preocupado com a forma, porque a forma de dizer vai influir no conteúdo. Então, assim, é meio que uma obsessão de encontrar a palavra mais próxima, mais exata, que exprima aquele instante, aquela situação, e isso é um prazer para mim, essa coisa de descobrir palavras, de criar neologismos, já criei alguns. Adoro também. Eu confesso que eu tô lendo A Mãe Infinita com o dicionário aberto, porque vira e mexe eu... Olha só! Eu sou dessas. E nesse sentido, assim, a gente, claro, né, não pretende receber só críticas boas. Eu já fui em outros livros criticada como uma escritora hermética. E hermética, a Clarice Lispector era chamada de hermética, ó. Mas assim, eu lembro que me irritava muito, assim, sabe? Porque, na verdade, a literatura pra mim é o território onde eu menos vou fazer concessão. Eu não escrevo pra agradar ninguém, eu não escrevo, sabe, assim, eu não vou fazer vou tirar essa palavra porque essa palavra pode soar difícil. Não, ela é a palavra mais próxima daquilo que eu quero dizer, então eu vou usar essa palavra. Total. Mas tem isso, tem pessoas que fazem, e eu acho que é até essa coisa de definir, né, definir e reduzir, reducionista. Mas assim, eu sempre gostei daquela leitura que me suscita a buscar a palavra no dicionário, que me ensina a palavra nova, que me ensina inclusive referências, que eu olho, por exemplo, Clarice. Quando eu li Clarice, eu queria saber o que era a genealogia, de onde que aquela mulher tinha tirado aquilo, quem que ela lia. E aí cheguei a Catherine Mansfield, cheguei a Chekhov. É legal a gente fazer esse caminho, não é? Então, assim, eu acho que a boa literatura é aquela que não te entrega tudo de graça, é aquela que te provoca. Não é uma aula, né? Não é pra ser uma aula, é diferente se for uma aula, né? Numa aula, eu acredito que você tenha que ser o mais simples possível, mas literatura não é isso, né? Eu acho que tem que ter a provocação, eu concordo total, tem que ter. Sim, eu também. Eu falo sempre isso, a literatura precisa ter elipse. O que é elipse? É o espaço em branco, aquele espaço que você vai deixar para ser a escrita do leitor. O leitor escreve também, tanto que eu gosto muito de participar de clube de leitura, dos clubes. Quando fazem clube de leitura de algum livro meu, eu vou como ouvinte, geralmente. E aí falo alguma coisa, porque assim, eu aprendo muito sobre os meus próprios livros. O que me devolvem, às vezes, é com muito acréscimo. Né? Imagino. Nossa, deve ser uma experiência, né? Você participar de clube de leitura de um livro que você escreveu, imagina? E às vezes tem aquela situação de você falar assim, nossa, mas eu escrevi isso. Já nem concordo mais com isso que eu escrevi. E descobre coisas do inconsciente também, que foi o caso que a minha tia falou assim, o cachorro de Começa no Mar, incrível. Nele tem, como é que chama quando é o contrário? Palíndromo. Um palíndromo de Midrash, que é o palíndromo de jardim, que ela que trouxe, né, e você não foi intencional. Não foi intencional, porque assim, o Midrash era um cachorrinho de um mascate árabe no Começa no Mar, que fugiu, deu uns golpes lá na cidade, fugiu. E a menina, a protagonista, ela fica com pena desse cachorrinho, adota esse cachorrinho, e ele tem essa coisa meio que afetiva de salvar a infância dela, porque era uma infância muito solitária. E aí, eu pensei assim, que nome que eu vou dar pra esse cachorro? Aleatoriamente, Bia, pensei Midrash, porque pensei no J final, que tem uma sonoridade árabe. É verdade, E aí, a leitora no clube de leitura me fala isso, fala assim, mas Midrash é jardim ao contrário. E ele tem todo um significante ali, toda uma significância nesse sentido aí de lugar de remanso, de lugar de afeto, né? Então, jardim é um tema que tá voltando pros seus livros sempre, né? Tá voltando, tá. Por causa da minha infância, né? Por causa da sua infância. Essa pergunta, esse spoiler que a gente deu, acho que vai ficar pra parte 2, viu? Tá bom. O processo de escrita do seu último livro, A Mãe Infinita, foi um processo diferente de escrita, né? Conta um pouquinho sobre como foi o processo desse livro pra gente, o processo de escrita da Mãe Infinita.
Ó, a escritora espanhola, eu falo isso sempre também, ela diz que quando a gente sofre a perda de alguém, quando alguém morre, o luto, a primeira coisa que a gente perde é a palavra. Então, assim, para uma escritora não ter a palavra Eu lembro que logo após a morte da minha mãe, a minha mente era uma tela em branco não, uma tela preta, assim, sabe? E era muito dolorido, eu não consegui, porque aí você fica na dor e não consegue fazer esse movimento aí, psíquico mesmo, afetivo, de dissociação para ir para outro lugar que seja a imaginação. E aí eu me forcei, eu falei assim, eu preciso escrever sobre isso como uma forma de elaboração, como uma forma de dar sentido, como uma forma de me retomar. Então, assim, é como se eu tivesse desaprendido tudo do jeito que eu fazia, todos os métodos que eu tinha, e eu começava a escrever, eu escrevia uma linha, aí passava 3 dias. Igual você falou, estava fragmentada e escrevendo em fragmentos. Totalmente. Também, né? Em fragmentos, E aí, mas o que acontece? Vocês e outros leitores já disseram, tem frases muito lapidares, porque elas são muito carregadas de sentido. Muitas. E aí muitas. Tem o Ezra Pound, que foi um poeta de língua inglesa e estudioso da literatura. Ele dizia que a literatura é condensação de sentido ao máximo. É dizer o máximo com menor, uma poesia, um poema, né? Ele diz muito e não precisa de tantas palavras. Então, assim, eu acho que ele teve esse aspecto, sabe, assim, mas não, nada intencional. Então, eu fui escrevendo, aí eu entrei, tanto que no final vocês vão ver nos agradecimentos, eu fui fazer uma oficina literária com Marcelino Freire. Marcelino Freire é um escritor da geração 90, um grande nome. Eu o conheço, eu trouxe a Frank em 2007, não acredito. 2005. Eu trouxe. Numa feira literária que teve aqui. Eu fiz um curso de escrita literária com ele também. Você fez? A gente tá próximas, ó. Ai, que legal. Eu fiz. E aí, o Marcelino é muito afetivo. Então, naquele momento, eu precisava do coletivo. Porque eu estava num deserto tão grande, era a pandemia, auge da pandemia. E aí, foi assim, ele trazia muitas... ainda por cima. Era pandemia, ele trazia muitas provocações que foram interessantes, assim, para eu ir destravando. Mas foi um livro, ele é um livro curto, mas um livro que eu demorei 3 anos para terminar. Então ele é todo diferente, o processo dele. Ele não é linear. Eu quis mostrar todo o movimento do luto, sabe assim? Você começa falando da morte, né? E depois da vida, e essa mistura, né? Morte e vida, que na verdade é meio que a mesma coisa. Eu adorei, muito legal aquilo. Então você levou 3 anos pra escrever ele? 3 anos, 3 anos. Aí chega um momento do meu processo de escrita de todos os livros que eu falo, eu tenho que publicar isso. Senão eu não me desfaço. Aí, assim, a partir do momento que eu comecei o processo de publicação, aí eu já escrevi, já tenho 25 páginas de um livro de contos. Inclusive esse conto que eu encontrei aí. Nas notas do celular. Já tá. Maravilhoso. Isso. Eu sei sobre esse conto, gente. Então, assim, mas realmente foi um livro totalmente atípico, é um livro que ele não teve, por exemplo, num romance eu faço todo um esquema, divido, isso muda tudo, no meio do processo da escrita, às vezes o esquema que você fez vai para o contrário, mas você tem um ponto de partida, uma questão esquemática, personagem, nesse não tinha nada, sabe? Eu fui escrevendo pelo rumo das emoções, do que eu sentia, e fazendo esse movimento do luto, que é da cicatrização de dentro para fora via memória e memória inventada, porque muito do que está nesse livro é invenção, muito é realidade. Verdade, você fala, né, que tem ficção também ali. Tem. Eu tinha esquecido desse detalhe. Tem muito da percepção de uma menina, de como uma menina percebe o mundo e de maneira distorcida. Então, por exemplo, em alguns momentos, não sei se vocês... Isso não é spoiler não, porque isso está perpassando o livro. Em alguns momentos, que é do luto,
eu tô com raiva da minha mãe. Sim, mesmo, sim. né? Isso é muito Raiva. claro, na verdade. Porque no luto tem esse movimento inconsciente, emocional, infantil, de você ter raiva daquele objeto que te faz sofrer tanto, Total. que te machuca tanto. Tem o lado infantil de se sentir abandonada, tem isso. Isso mesmo que a gente tendo feito anos de análise, no luto isso é muito visceral. Ainda mais né? da mãe, né? Acho que é um luto especial, né? E eu quis respeitar todos esses loopings, esses movimentos e esses os cimentos da memória, né? Como é que a memória vai colocando ali umas argamassas que nem sempre você vê. Um dos títulos do livro poderia ter sido A Realidade é Plástica, no sentido de plasticidade, de como que a gente inventa essa realidade, né? Esse, A Mãe Infinita, foi o livro mais difícil que você trouxe a existir? Mais doloroso? Difícil, mais doloroso. Eu acho que a filha de Mrs. Dalloway. Porque a filha de Mrs. Dalloway, vamos dizer assim que hoje, olhando em perspectiva, A Mãe Infinita é o desfecho da filha de Mrs. Dalloway. Porque a minha mãe já começava a morrer ali. E ali eu tava brigando muito com ela, pra ela não morrer, né? Assim, que ela não se entregasse. Ali ela começava a morrer emocionalmente, psiquicamente. E aí, A Mãe Infinita é póstumo. Então, a filha de Mrs. Dalloway foi o mais dolorido. E você mesma me disse, né, que foi o livro mais triste que você leu dos que eu escrevi. Foi. Porque assim, nesse A Mãe Infinita, eu fiquei muito preocupada com meu pai, com os meus irmãos, porque tem, né, momentos de muita dor. E aí eu falei, pai, e aí, você chorou com o livro? Ele falou, chorei. Chorei muito no começo, mas depois eu dei muita risada. Mas porque tem esse aspecto, né? Ele tem esse. Eu comecei a ler, a Vanessa me mandou os 2 primeiros capítulos, né? Um pouquinho antes da publicação, e logo que foi publicado eu comecei a ler. E ele tem ali um comecinho que eu chamei de zona de arrebentação, igual o mar mesmo, que ele é doloroso de passar. Eu achei, principalmente porque eu passei por um luto também, mais ou menos perto do seu. Então, aquele sentimento todo estava muito presente ali pra mim. Então, passar por esse sentimento, revisitar esses sentimentos e dar nome também pra esse sentimento, porque às vezes a gente sente e não sabe bem o que tá sentindo. Então, foi doloroso, foi difícil, mas a gente dá risada mesmo do seu livro, da sua história, das suas frases, né? E depois que passa, assim, também, que eu acho que isso é um processo meu, assim, eu sabotei um pouquinho meu processo de leitura, porque eu tava com medo de ler. Sim, muita gente tá me dizendo isso. E aí eu fiquei assim, eu não sei se eu tô pronta pra encarar esses sentimentos, não. Então a gente sabota. Aí eu falei, eu rodeei bastante, assim, o comecinho do livro, mas depois eu deslanchei, assim, na leitura e é muito gostoso de ler. É muito gostoso de ler mesmo. De um reconhecimento que eu ia dizer, acabei esquecendo, por exemplo, que a briga do luto, de você me abandonou, de você não quis viver, não foi suicídio, não é isso, mas assim... Não lutou, né? Não lutou pela vida. Você não lutou. Mas também, em algum momento, o reconhecimento de que nós, filhos, nós fazemos esse movimento de idealização dos pais e depois cobramos um preço alto se eles não correspondem à nossa idealização. A minha idealização é problema meu. Total. Né? Então, assim, esse livro foi muito, assim, eu quis dizer muito isso. Uma sabe? das frases assim, mais também chocantes pra mim até então, eu tô nos 50% do livro mais ou menos, é que não existe nada mais condicional do que o amor. O amor não é incondicional, porque a gente ficou ouvindo, o amor é incondicional, e você escreve lá, não existe nada mais condicional do que o amor. Isso pra mim, a hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus, porque já tinham me falado isso, até aqui inclusive no podcast com o Éder, um professor da Unifei, maravilhoso e tal, e quando ele se assumiu gay pra mãe dele, ele viu isso, ele descobriu que o amor de mãe não é incondicional, que é muito condicional. E daí, lendo isso no seu livro, eu falei, caramba, é fato, né? Porque essa coisa do amor incondicional é muita idealização, né? Tá muito ali, né? E não é. E um fardo cultural que é colocado sobre a figura da mãe, sobre a maternidade.
Super. Eu digo muito isso pela minha experiência psicanalítica. Assim, eu tenho a minha primeira especialidade em psicologia foi psicanálise de crianças. E sempre assim, nessa ideia de desconstrução disso, de mãe, você não está 24 horas disponível para ninguém. E não estar 24 horas disponível não é menos amor, não. É porque precisa ter um pouco de amor por você mesma, para você amar melhor. Total. Total, A gente, inclusive, falou sobre isso com a Pri, que foi a primeira mãe que entrevistamos. O episódio dela vai sair depois do seu, mas a gente fez uma trapaceada para Vanessa Maranha. Mas a Pri foi a primeira mãe que entrevistamos e ela falou exatamente isso. Para eu estar bem como mãe, eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso estar fazendo as coisas que eu gosto. E isso toma tempo, né? E é o tempo dela sozinha ali. Só que as pessoas acham, ai, nossa, como você é egoísta, não prioriza o seu filho, blá, blá, blá. Não é isso, né? Não é Porque isso. toda renúncia que você faz de si mesmo, de algum aspecto de si próprio, você vai cobrar um preço depois que não é justo. Exatamente, é exatamente isso que ela fala mesmo. E vai acabar descontando no filho, né? Esse que é o problema, né? Mas, hoje vocês ainda não terminaram a leitura do A Mãe Infinita, mas eu quero muito o feedback de vocês depois, no macro, para vocês fecharem a compreensão. Lacan chamava isso de nó borromeano, esse aqui, né, o infinito, para vocês fecharem a compreensão do arco, do que eu quis dizer realmente com esse livro. Teve todo um lamento, teve essa coisa da repetição, do luto, do sofrimento, mas ele tem uma mensagem, uma coisa assim, uma única coisa, um dito, sabe? Assim, aí eu quero ouvir de vocês, porque vocês são leitoras perspicazes. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu não sou muito perspicaz, sofisticadas. Mas tá, a gente vai tentar, tá bom, legal. Eu tô acabando já, falta pouquinho. Em Contagem Regressiva, o seu personagem principal, que é um homem, inclusive, ele tá buscando um antídoto pra morte. Inclusive, Contagem Regressiva, gente, é o meu livro favorito, da Vanessa. Existe uma Jamile depois desse livro aí, ele tá lá junto com os meus top 5 livros da vida, assim, que mudou e me construiu. E esse personagem, ele tá buscando esse antídoto pra morte. Escrever esse livro, foi o seu antídoto? Ah, sim. O João foi uma tentativa. Na verdade, Contagem Regressiva, até então eu havia somente escrito contos. Ele é seu primeiro romance. Ele é o meu primeiro romance. Eu não sabia escrever romance. Eu não dominava a técnica. O conto tem todo uma questão de um arco dramático, de um fecho rápido, e eu não sabia, eu não tinha a dinâmica do romance. Aí eu usei o exemplo literário do Julio Cortázar, escritor argentino, que no Jogo da Amarelinha ele escreve, é um livro cujos capítulos se fecham em si mesmo. Você pode começar a ler um livro, ele é um livro desmontável, por qualquer lado que você vai entender. Eu falei, eu vou usar esse recurso. Que legal. Esse recurso de que seja um livro, há capítulos que se fechem como contos. Claro que vai ter os personagens continuam, mas você pode ler os capítulos e você pode ler ele de trás pra frente. 3, 2, 1, 1, 2, 3, que é contagem regressiva. Genial. Eu acho genial. Muito legal. E aí, o que você me perguntou? Que eu fui longe? Se esse livro é o seu antídoto. Ah, tá. O A Mãe Infinita. Aí eu quis escrever, até então, os contos tinham esse caráter de escrever, fazer uma mimese, mimetizar uma voz masculina, mas eu queria um romance, eu queria me vestir de homem, sabe assim? Eu queria falar na voz de um homem, tanto que depois que eu escrevi eu pedi que um professor lesse. Eu falei, tá muito mulherzinha? É verossímil o que esse personagem, um idoso, diria? Né? E aí ele fez lá as correções, mas assim, o João, ele é muito a Vanessa, criança, muito mais do que na Mãe Infinita. Ele é bem eu, assim, sabe? Aquela criança que tinha um jardim, cujo jardim era um mundo, tinha toda uma coisa de fazer experiência, e eu tinha essa coisa, eu tinha uma colônia de formigas com aquele cheiro horroroso. Então, essa parte da Mãe Infinita é verdade.
Fazer cesariana no peixe. Do peixe, sim. Ai, meu Deus, Chocada. Porque eu queria muito que ela tivesse peixinho, mas muito. E a barriga dela tava muito inchada, porque eu dava muita comida pra ela, muita ração. Muita ração. Pra bichinho. E aí, tinha essas experiências, assim, com bichinhos, assim. Que doideira. E aí o Contagem Regressiva, ele é esse livro em que eu vou narrar muito isso. E tinha essa coisa, assim, eu não entendi a morte quando eu era criança. Não entendi esse negócio de morrer, assim, sabe? De acabar, não tinha... Eu lembro que a primeira pessoa próxima que faleceu, eu tinha 8 anos. E aí eu ia com a minha avó, isso tá na Mãe Infinita, ia ao cemitério, dia de finados, eu era grudada com a minha avó. E aí eu não entendi esse negócio de morrer. Tanto que eu até queria ver os bichinhos, eu enterrava lá os insetos para ver o que acontecia com eles. Faltou, eu acho que assim, uma construção simbólica desse morrer. Então eu ficava pensando que talvez eu pudesse, que eu tinha laboratório de alquimia, sabe aquele laboratório? Eu ficava com aquilo. Que eu queria inventar um antídoto para que as pessoas, os bichinhos, que nada morresse mais. Né? Então eu coloquei isso no livro. Eu chorei horrores nessa parte do Contagem Regressiva, que pode ser o começo ou pode ser o fim. Mas o Contagem Regressiva foi um livro que eu terminei chorando. Eu chorei. Quando eu me despedi do personagem, eu chorei. Nossa, é lindíssimo, gente. Que lindo isso. Porque né, um adeus, né? Lindíssimo. Acabou a sua história aqui, obrigada. Porque você vive. Quando você escreve mais do que o conto, romance, ele tem esse aspecto de você vive, você cria um mundo e você vai viver nesse mundo por um tempo. Então, por exemplo, quando as oficinas que eu já dei, os projetos literários que eu já acompanhei para ajudar escritores, eu falo isso, eu falo assim, você não pode ficar 3 dias longe do seu livro, você perde contato com ele, nem que seja para ficar lá lendo, relendo, você tem que entrar dentro, sabe, daquele universo que você criou. E eu lembro que o Contagem Regressiva foi um universo que eu criei, que eu gostei tanto de estar dentro dele, que eu não queria ir embora. E pra Faz gente... uma psicose. E pra gente ter uma comparação também, A Filha Infinita, você demorou 3 anos. A Mãe Infinita. Ótimo. Ai, meu Deus. Você demorou 3 anos pra escrever. Quanto tempo mais ou menos você demorou pra escrever Contagem Regressiva? A menos, Contagem Regressiva talvez, em média 1 ano e meio, 2 anos os meus livros, normalmente 1 ano e meio, 2 anos, porque começa catártico, eu jogando, depois eu vou dando, começa como um projeto inicial, aí vem a parte catártica. Eu costumo dizer, mas isso não é teórico, mas é meu, é empírico. Eu falo que só é livro a partir da 50ª página. Quando ele atingiu 50 páginas, eu já considero que seja um livro. Entendi. E aí eu já me coloco essa coisa assim, tenho que continuar com esse livro. Até então, são projetos que eu posso abolir, abortar, que eu paro, assim. Tá liberado, tá normalizado, abandonar. A gente falou sobre isso. Aí depois, assim, mas tudo isso, gente, é coisa empírica minha mesmo, assim, no sentido de falar, não, gente, o tempo que eu usei, 50 páginas, já tem alguma coesão, já tem alguma verossimilhança, então eu vou continuar. Mas você tem um número, assim, significativo de projetos abandonados ou não? Tem um livro que, assim, ele não é abandonado, eu terminei, mas eu não acho que tá contento. Foi uma tentativa de uma literatura mais no ar, mais assim, sabe, não policial, mas uma pegada mais Rubem Fonseca, assim. Então, não sei, aquele livro não... Tem alguma coisa dele que não me agrada. O personagem é interessante, mas alguma coisa nele não me agrada. Mas a princípio tá pronto, então. Tá pronto. Mas não tem título. E já tá pronto há muito tempo. Então, assim, tem esse que, vamos dizendo, é um projeto pronto, mas não finalizado. E alguns inícios de romance, mas que acabaram virando contos. E algumas coisas esparsas que eu tenho nos cadernos, que de vez em quando eu pego, e agora nesse momento, na época do luto, eu pegava para me retomar. Mas assim, não é tão significativo, não. Por exemplo, o livro Estigma, que foi o meu penúltimo, eu apresentei um projeto para o PROAC, que é aquele Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que fomenta projetos culturais. E eu apresentei um projeto para uma escrita, produção, acho que era até um romance. Uma escrita, tinha já
o pretexto. E no meio disso tudo a minha mãe faleceu. Eu já tinha assinado o contrato, eu já tinha recebido a verba. Falei, pronto, eu com a cabeça nublada, tela preta na minha mente. Falei, pronto, como é que eu vou escrever? Aí eu peguei os contos que eu chamo de ovelhas negras, assim, aqueles contos que não entraram em outras antologias, contos que receberam prêmios esparsos, contos que estavam pela metade, precisavam de uma finalização, e percebi que havia um eixo temático. Eles conversavam entre si e consegui publicar esse livro. Inseri esse livro, mudei o objeto, isso é possível, em um projeto cultural. Você fala assim, bom, é um romance, mas no meio do caminho você produz os livros de contos. A criação tem disso. Então isso pode ser feito. Que ótimo. Uma adequação de projeto. E aí foi a salvação, porque senão eu não teria conseguido. Interessante. Mas eu gostei muito dessa sua definição de luto, esse blackboard, né? Tipo, sem nada. Sem nada. Inclusive sonho. Você demora muito pra voltar a sonhar. Que loucura. Sonhar com imagem. Que loucura isso. Que loucura isso. O luto, ele é, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, a gente pode, grosso modo, compará-lo com uma... Sabe a síndrome do membro amputado? Você amputa o membro, mas as conexões neurais, elas continuam. E aí você sente... O luto é a mesma coisa. Você... foi tirada a presença, mesmo que seja um adoecimento, que você vê que eu falo lá no livro, a minha mãe doente, mas muito. Eu não figurei que ela ia morrer, sabe? Se eu não fiz eu não coloquei essa hipótese de que ela morreria. Então, assim, mas eu penso que quando é um acidente, quando é uma pessoa muito... Aí o susto é muito grande, aí eu acho que a intensidade desse membro amputado é maior, né? Mas ele tem isso, ele tem essa coisa de até você conseguir se reorganizar, se reconstituir, é tempo, luto é tempo. Tanto que eu lembro que isso eu digo no livro também, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu comecei a gente, depois que você analisa, né? Comecei a ter calendáriozinhos pela casa, sabe, folhinhas. E eu tinha um prazer em tirar, sabe, assim, por exemplo, ela faleceu em abril. Quando acabou abril, parecia que abril nunca mais ia acabar. E aí eu desenvolvi esse prazer de tirar a folhinha do mês que passou, sabe assim? Porque antes, tava lá o calendário, às vezes estávamos em agosto, o mês estava em janeiro, sabe? Agora não, sabe, essa marcação de tempo mudou. Então eu digo, e vou falar essa frase porque me ocorreu ela ontem, vou falar isso para as meninas. Se vocês me perguntarem o que a morte da minha mãe me ensinou, ela me ensinou a vida. É outra reconfiguração de vida. E não dentro de uma perspectiva moralista, mas de uma perspectiva de acaba mesmo. Porque quando a gente é jovem, parece que a gente tem uma fantasia de que está muito longe. O que a gente... como a gente cuida da saúde da gente vai incidir no nosso final. A nossa morte vai dizer da vida que a gente teve. Sim. Então, assim, a partir do falecimento dela e dessa dor tão profunda, eu voltei a fazer esporte. Sou esportista. Você pedala, mesmo, né? Sabe? Pedalo, spinning. É uma outra configuração de vida. Então, assim, a morte dela me ensinou a viver. Caramba, gente, isso é muito bonito. Isso é muito foi bonito. A reorganização, foi a organização que você não teve na infância ali de definir o que é morte, dessa finitude da vida. Agora, então. Isso aparece muito lá no morrer. E como uma não elaboração na infância. Não tive essa elaboração. Precisou do luto, apareceu muito né? na minha análise pessoal, né? Porque, claro, como psicólogo eu tenho que fazer análise pessoal dessa coisa da elaboração da morte. Ou negava, só que você negar o luto é aquilo, né? O retorno que você recalca, é o retorno do recalcado que fica muito mais potente. Você não pode negar o luto, né? A dor. Mas a negação é uma das partes, né? Inadiavelmente, né? É uma das partes. É uma das partes. É aquele momento em que você quer tomar
antidepressivo, você quer tomar remédio para dormir, até cabe por um momento, né? Porque às vezes você tem até complicações fisiológicas, Sim. mas não, chega um momento, é preciso chorar tudo que você tem que chorar. Né? É preciso dar forma, é preciso, seja escrevendo, seja fazendo alguma coisa com aquilo. O que eu pude fazer foi isso. Aquilo que eu não pude dizer a ela, aquilo que eu não disse pra mim, foi a minha forma de... E aí depois eu pensei, eu falei assim, até como não um modelo, mas assim, de mostrar para as pessoas que a gente precisa encontrar algum recurso para lidar com isso. Seja escrevendo, seja fazendo música, seja, sei lá, qualquer coisa. Para finalizar, então, essa primeira parte, vou citar você, pode? Sim. No A Mãe Infinita você escreve que um livro é um lugar para ficar existindo, um lugar onde se possa ser menos ninguém do que na realidade. Terminar esse livro será deixá-la, a minha mãe, enfim, ir embora? E agora, Vanessa, com o livro findo, onde é que tá sua mãe para você? Ela tá dentro de mim. É dentro. É muito dentro, mas assim, finalizar esse livro, trazer esse livro a público, como que eu deixo ela aí, sabe assim? É como se eu falasse, vai, sabe assim? E pra mim, teve um caráter de alívio, teve um caráter de... Porque assim, no luto, Jamile, a gente tem aquele momento, eu não sei se você vivenciou isso, mas isso é muito comum, de, por algum tempo, primeiro, seu humor fica depressivo, melancólico. Mas se você olha pra televisão, assiste alguma coisa e dá uma risada, é como se você estivesse sendo infiel. Traindo. Eu não posso rir, minha mãe não morreu, posso me divertir. Eu não posso me divertir. Sabe assim? Então, claro, isso é uma parte do luto. E aí, esse movimento que eu faço até de busca do humor é em busca de sair dessa fidelidade tóxica, né? Porque a fidelidade é uma coisa que tá te machucando. Claro. Então ela está dentro de você. Tá. E agora nas páginas do livro, né? Caramba. E para quem quiser conhecer essa história maravilhosa, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Ler Vanessa. Super recomendamos, inclusive, delícia de leitura. Várias frases de impacto. O link para comprar o e-book vai estar na descrição desse episódio, Com assim certeza. como as redes sociais da Vanessa, que eu indico vocês seguirem. Vanessa, fala aí pro pessoal onde eles te encontram, como eles fazem para encontrar você nas redes sociais. Redes sociais, o Instagram, Vanessa _Maranha, e aí tem lá um Linktree com os livros todos que estão na Amazon. Eu tenho livros e-book, muitos estão em e-book, alguns estão esgotados em papel, tem alguns em papel. Então, Instagram, Vanessa _Maranha, Facebook, Vanessa Maranha. E, igual a Jamile falou, a gente vai deixar o link do livro tanto no Spotify quanto no feed também do nosso Instagram. Sim. Isso, e aí quem adquirir, ler o livro, tem uma playlist que eu estou enviando aos leitores que me mandarem uma direct com algum feedback, com alguma pergunta, alguma coisa, porque assim, a música pra mim... Não que eu escreva ouvindo música, eu não consigo. Mas assim, ela sempre tem uma playlist, alguma coisa que vai tematizando. Aí eu peguei umas músicas que são canções, são músicas da época em que eu era adolescente, que a minha mãe ouvia rock, a gente gostava. E elas são remix de hoje, assim. Então tem umas canções bem significativas. E a música também veio pelos pais? A inspiração? Também, muito, muito. Nossa, na infância, eu era uma criança que escutava Chico Buarque, Gal Costa, eu também. Veloso, a Tropicália. Eu também. A gente vai falar mais disso na parte 2. Então acho que podemos finalizar a parte 1, Jamile. Curiosíssima. Vamos finalizar então. Podemos finalizar. Então, gente, conversamos com Vanessa Maranha um pouquinho sobre a construção do último livro dela, o último romance, A Mãe Infinita. Não errei dessa vez.
Muito obrigada, Vanessa, por conversar com a gente, responder as nossas perguntas. Muitíssimo obrigada, Vanessa. Foi uma honra receber você. O seu livro é lindo, isso que eu ainda nem terminei, mas assim, gente, lindo. é muito lindo. Leiam. É uma leitura muito gostosa e tá vindo de uma leitora não tão assídua, que eu já te falei, né? Leitura pra mim não é lazer, é assim, eu me obrigo a ler, mas tá uma leitura muito gostosa mesmo. A gente vai deixar o link aqui e vocês também já podem seguir a Vanessa nas redes, caso vocês ainda não sigam. Sempre tem post legal lá sobre os livros, a playlist eu já vi também que você tá publicando sobre, né? Eu inclusive quero, tô curiosa. Sim. E é isso, Vanessa, muitíssimo obrigada. Foi incrível esse papo, parte 1. Agora vamos pra Foi parte incrível, 2. obrigada. Obrigada Eu que demais. agradeço, adorei. E um beijo para o Sacaivers desse Brasil também. Beijo. Gente. Espero que vocês tenham Beijos. gostado. Beijo, Gente, beijo. em pé.